Essa é a pior carteira de investimentos que eu já vi na minha vida. Pelo menos foi isso que eu ouvi de um dos especialistas de investimentos aqui do Clube do Valor. E eu resolvi também fazer uma análise dessa carteira de investimentos aqui junto com vocês. Porque afinal de contas, a gente está falando de 8 milhões de reais que poderiam ser muito melhor investidos. E vamos começar o vídeo pela parte mais importante, e tem um detalhe que eu quero que vocês percebam sem que eu fale aqui. E a parte mais importante é quem está por trás dessa carteira de investimentos. O investidor, como é que é a vida dele. E esse que é um cara que já investe há 8 anos, e ele começou lá atrás já com um bom patrimônio, já fruto do sucesso dele na área profissional dele. Ele começou a investir com 2 milhões de reais e graças aos aportes firmes que ele conseguiu fazer de lá para cá, ele quadruplicou esse patrimônio, chegando em pouco mais de 8 milhões, como vocês conseguem ver nessa imagem. E aqui entra o ponto. Durante todos esses 8 anos, ele confiou a sua gestão, seu aconselhamento financeiro a um amigo de infância pessoal dele que se tornou assessor de investimentos, é uma grande corretora daqui do Brasil. E que justamente por isso o investidor pensou, ora, esse cara é meu amigo de infância, ele nunca vai colocar produtos ruins na minha carteira. Só que não foi muito bem isso que aconteceu. Essa é a alocação que eu peguei ali para fazer a análise desse cara. E de cara a gente já vê aqui praticamente 50% da carteira nessa parte rosa em uma classificação chamada de outros ativos, quase 4 milhões aqui. Dito isso, eu vou te mostrar os 5 principais erros que tem aqui nessa análise. Então vamos para o erro número 1 e para isso vamos olhar mais a fundo aqui a carteira do cliente. Na parcela de outros aqui da carteira que a gente viu que é a maior parte, o que a gente vai perceber de cara é uma quantidade de COIs muito grande aqui nessa carteira. Mais especificamente a gente tem um COI só com mais de 1 milhão e 600 mil reais e outro de praticamente 700 mil reais. Somando com outras posições ali que são um pouco menores, a gente está falando de uma quantia de 2 milhões e 714 mil em COI. Isso significa 34%, um terço da carteira desse investidor. Para quem não sabe, o COI é um mix de operações mais complexas, com derivativos. E um dos maiores problemas do COI é que ele tem pouquíssima transparência. Não tem muito bem como saber o que é que está acontecendo lá dentro daquele produto financeiro. Vamos pegar como exemplo aqui, então, esse COI que está na carteira do cliente, que tem mais de 700 mil reais e está atrelado aos semicondutores, com alta limitada. Que basicamente tem uma rentabilidade ali que promete um limite de alta do ativo entre 100% e 140%. Ou seja, num caso de queda do ativo, o investidor não tem perda de capital, ele tem aquele famoso capital protegido. Mas se o ativo subir mais de 100%, 140%, o investidor tem um ganho limitado ali, com aplicação mínima ali de 100 mil reais. E um prazo de 5 anos totais, 60 meses. E aqui muita gente pode pensar, pô Felipe, mas não parece ruim. O COI ele tem aquele capital protegido ali. Além da expectativa de alta para os investidores, isso pode ser muito bom para o investidor. E pode até parecer um bom negócio algumas vezes, mas eu vou te provar porque que não é. Primeiro de tudo, ele custa muito, mas muito caro. Se você olhar aqui nas letras pequenas, a remuneração de um COI como esse pode chegar a 1,7% ao ano para a corretora que está vendendo esse produto. Se a gente for fazer conta de padeiro, 1,7% vezes 5 anos, que é o período de permanência no COI, a gente estaria falando de uma taxa de 8,5%. Ou seja, quem investiu 100 mil reais deixa 8.500 só de taxa, de comissão. Quem investiu 1 milhão deixa mais de 80 mil e por aí vai. Então quem vende o produto realmente ganha muito dinheiro. E aí muita gente pode dizer, ah Felipe, mas essa comissão toda não fica só no bolso do assessor, ela é dividida ali entre corretora e escritório de assessoria. E eu já conheci muito bem como é que isso funciona, porque eu já fui assessor de investimento por mais de 3 anos, eu via isso aqui na prática. Mas eu vou ser mais conservador contigo e te dizer que, na média, o que vai para um escritório de investimentos é algo entre 4% a 5% de comissão. Ou seja, na carteira desse cliente aqui, a gente está falando de 135 mil de comissão só na venda desses COIs. Então isso aqui já prova porque que isso é um ativo muito caro. Agora, existe um custo muito pior, que são além das taxas, que é o chamado custo de oportunidade. E para te explicar sobre isso, eu vou falar aqui de novo sobre esse COI de semicondutores, que entrou na carteira do cliente especificamente no dia 1º de junho de 2021. Inclusive, se a gente parar para dar uma pesquisada, você vai ver matérias de meados de 2021 ali, falando muito bem sobre essa tese de semicondutores e explicando o principal ativo atrelado a esse COI, que é o MSCI ACWI. Basicamente é um ETF que compõe várias ações ligadas ao setor de semicondutores. E para quem não lembra, no período pós-pandemia, onde a gente teve aquela crise de semicondutores, onde os carros ficaram muito caros e com reduzida capacidade de produção por falta de semicondutores, o que também aconteceu no mercado de celulares e outros mercados ligados à tecnologia. A maioria das pessoas estava percebendo esse gargalo dos semicondutores e por isso que a cotação relacionada a esse produto estourou, foi para as alturas. É o que a gente consegue ver nesse gráfico aqui, onde em 2021 a gente vê um pico de preço do ETF atrelado ao COI semicondutores. Mais especificamente no dia 1 de junho de 2021, que é quando esse cliente aqui entrou nesse COI, ele estava ali valendo seus $102 mais ou menos. E o que aconteceu de lá para
para cá é que o ativo voltou a cair e agora ele está valendo cerca de 111. Ou seja, a valorização desses últimos 3 anos, de 2021 até aqui, foi de mais ou menos 10% do valor investido inicialmente. Lembrando que o COI tem 5 anos de vencimento, 3 já foram, rendeu 10%, faltam só mais 2 anos. Agora, o mais curioso disso tudo é que exatamente no mesmo dia, no começo de junho de 2021, esse investidor poderia ter investido no Tesouro Direto, com taxas pré-fixadas pagando ali mais de 8% ao ano. Que se a gente fosse fazer uma conta, num período de 5 anos, essa rentabilidade garantida pré-fixada do Tesouro Direto levaria a um retorno de 48%, onde para cada R$1 investido, depois de 5 anos, você teria ali 48% de alta. E para melhorar ainda, alguns meses depois, ali em meados de julho de 2022, a gente viu uma taxa pré-fixada do Tesouro em mais de 13%, que por sua vez poderia ter levado a um retorno de 91% para o investidor que ficou 5 anos naquela aplicação. Ou seja, uma rentabilidade dos semicondutores bem duvidosa e uma rentabilidade pré-fixada que ele poderia ter garantido ali com muito mais segurança. E o que a gente vai perceber é que não tem nenhum Tesouro Direto na carteira do cliente. E aí, sinceramente, eu te pergunto, vendo tudo isso, por que você acha que tem COI na carteira do cliente, boa parcela de COI, e não tem nenhum Tesouro Direto, por exemplo? Porque até aqui a gente só tem motivo para não investir em COI. Primeiro porque foi um ativo comprado 100% baseado em narrativas, o que fez com que o investidor comprasse exatamente no momento de maior alta no mercado daquele ativo. Mas perceba que a narrativa ela é muito fácil de vender. Afinal de contas, estava todo mundo falando sobre a falta de semicondutores no mundo todo, e para a cabeça do cara que não é muito de mercado, parece muito lógico você investir em empresas que produzem semicondutores. Sendo que a lógica de preços não é assim. Todo mundo no mercado já estava vendo, então isso já está no preço. E é por isso que o mercado estava tão em alta. E é por isso que investir assim faz com que o investidor acabe perdendo dinheiro, como a gente está vendo no caso, 10% em 3 anos. E o segundo motivo é que a rentabilidade dos COIs, em geral, ela não é positiva. Tanto é que o estudo da FGV, que mostra que 9 em cada 10 COIs tem retorno esperado abaixo do que poderia, já vem sendo falado há muito tempo. E isso vem ficando pior nos últimos anos, inclusive. Esse gráfico mostra a quantidade de COIs que renderam acima do CDI. E aí, quando você olha para 2022, foram apenas 4% dos COIs que ficaram acima do CDI, velho. Só que, ao mesmo tempo, o volume de vendas em COIs vem aumentando, justamente no período de 2020 até 2023, como mostra esse gráfico. E aí, de novo, fica a pergunta, por que tem COI e não tem Tesouro Direto na carteira, por exemplo? E como um ex-assessor que já viu muita coisa assim de perto, eu te respondo que só tem uma resposta: conflito de interesse. Que, afinal de contas, um Tesouro Direto da vida não gera nada de comissão para o assessor, nem para a corretora que está vendendo. Agora, o COI pode chegar perto de 9% de comissão, como a gente vinha falando. Ah, Felipe, mas o COI tem capital protegido. Cara, de verdade, quer proteger de verdade a sua carteira? Diversifica. Usa limites do FGC ali na renda fixa. Faz uma diversificação entre classes de ativos e taxas. Eu já vou te mostrar isso mais para frente. Mas não com um ativo que deixa quase 9% de taxa, onde o conflito de interesse é claríssimo. E pensando nisso, eu te deixo a provocação, inclusive. Você tem COI na sua carteira ou qualquer outro ativo que você duvide se ele é realmente bom para você ou para quem te indicou? Então você precisa de uma segunda opinião profissional sobre a tua carteira. E se você tem 500 mil reais para investir ou mais, 1 milhão, 2, 3, 5, 10 milhões, eu vou deixar esse formulário muito simples para você se inscrever para uma consultoria de investimento gratuita com o Clube do Valor. E é aqui que a gente vai fazer justamente esse processo de entender como é que está a tua carteira de investimentos hoje e te levar até uma estratégia muito clara de que você pode sair dessa reunião já seguindo. Já foram mais de 4.300 consultorias como essa realizada, com um índice de aprovação de praticamente 95%. Então assim, é gratuito, você não tem nada a perder, no mínimo é uma segunda opinião. É só clicar aqui em cima para se inscrever ou no primeiro link da descrição do vídeo. E aí vamos para o erro número 2 desse investidor. Basta a gente dar uma rolada na tela aqui desse investidor que a gente vai ver que existem um monte de ativos aqui chamados de fundos de investimentos, mas eles estão na categoria outros. Esses aqui são chamados fundos setipados ou fundo de participações ou private equities, que basicamente são fundos fechados que nem todo mundo tem acesso a eles e que todos eles foram comprados na emissão, ou seja, na primeira vez que esse fundo veio a negociar em mercado, esses investidores aqui entraram com uma cota para iniciar o fundo. Vamos olhar aqui para a maior posição que esse investidor tem, que seria no XP Carnaúba FII, fundo de investimento classe C. E a primeira coisa que a gente já vê aqui é uma taxa de administração por trás desse XP Carnaúba fundo imobiliário de 2%. E isso aqui já é acima de qualquer taxa de administração no mercado de fundos imobiliários, sem nem olhar muito para isso aqui. Sem falar na taxa de performance que esse fundo carrega ali também. Só que isso pode ficar pior para o cara que comprou na primeira distribuição de cotas, ou seja, na emissão de cotas. E se a gente for olhar para o prospecto inicial de lançamento desse fundo aqui, que captou pouco mais de 81 milhões de reais, o que a gente vai ver é que só de taxas no valor de entrada foram mais de 3,6%. Ou seja, mais uma vez, quem investiu 100 mil reais deixou ali mais de 3 mil reais só de taxa. E como é que o investidor poderia tentar evitar isso? Comprando através do mercado secundário, fundo imobiliário, ou através do mercado de balcão, onde ele fica disponível por muitas
muitas vezes também. Mas por que ele não fez isso? Porque muito provavelmente o assessor tem uma comissão muito forte por trás dessas emissões iniciais também. E é muito natural que quando os assessores de investimentos estão muito focados em aumentar a comissão deles, eles ligam muito mais para os clientes para falar dos COIs do mês, das emissões de fundos de participação de fundos de private equity do mês, porque assim ele sabe que ele vai ter uma taxa de remuneração mais alta. Ah, Felipe, são todos os assessores de investimentos que querem sempre ganhar a comissão mais alta possível em cima do cliente? Claro que não, mas a gente tá vendo um caso de um patrimônio de mais de 8 milhões de reais, onde o cara tinha um amigo de infância da confiança pessoal dele. E ainda assim, a gente tá falando de mais de 1/3 da carteira em ativos que poderiam ser mais rentáveis e mais alinhados com o cliente. E aí, beleza, vamos pro terceiro erro aqui desse investidor, que é na parcela de fundos imobiliários. Se a gente for ver, hoje ele tem 16%, é a segunda maior posição dele, né, depois da parte de outros aqui em fundos imobiliários, que parece uma posição controlada. Só que quando a gente vai para a carteira na alocação micro, ou seja, a seleção dos fundos imobiliários na carteira, o que a gente vê aqui de cara é uma concentração muito grande de quase metade desse patrimônio em fundos imobiliários somente em um fundo, o HGLG11. Além disso, tem vários outros fundos de participação aqui, ou seja, fundo imobiliário mesmo, ele tem somente 6, sendo que a posição relevante está aqui. E assim, ele investe no HGLG11, nada contra o HGLG11, muito pelo contrário, ele é o segundo fundo com o maior número de cotistas da bolsa atualmente, com mais de 460 mil. Só que isso não basta para a gente dizer que vale a pena concentrar em um ativo só. Até porque se a gente olhar muito superficialmente aqui para o HGLG11, a gente vai ver o fundo com preço por valor patrimonial acima de 1, em 1,03. Ou seja, é um fundo que está caro nesse momento. Com um bom dividend yield, é verdade, um pouco mais de 8,4. Mas no próprio mercado de tijolo, a gente consegue encontrar vários outros fundos que estão com preço muito mais descontados. Inclusive com dividendo no mesmo patamar, um pouco acima. E aí fica a pergunta, por que não diversificar essa carteira uma vez que a gente tem mais de 300 fundos imobiliários listados na bolsa hoje? Aqui no Clube do Valor, por exemplo, toda estratégia de fundo imobiliário, a gente sempre seleciona 15 fundos imobiliários diferentes, cada um com o mesmo peso financeiro na carteira, para garantir essa diversificação de risco. Dessa forma, a gente respeita a nossa regra dos 3%. Ou seja, nenhum ativo específico na carteira de nenhum investidor pode superar um peso de mais de 3% em relação ao seu patrimônio total. Até porque, acredite, na hora que uma coisa ruim acontece, você vai querer estar diversificado. E não precisa ir muito longe para lembrar de casos como o HCTR, que caiu mais de 70% nos últimos 5 anos, ou o próprio fundo Blue Macau, que é um fundo de logística igual ao HGLG11 aqui no Brasil e caiu mais de 68% desde o seu início na bolsa. Quedas acontecem, só que o bom investidor de verdade, ele nunca é pego de calça curta. Por isso que essa concentração toda num ativo só, no meu ponto de vista, é um grande erro. E aqui a gente precisa falar do quarto erro, que é uma carteira totalmente focada em produtos e não em uma estratégia. Porque pensa comigo, esse investidor, ele é um cara informado, ele entende do mercado financeiro, ele sabe como funciona uma ação, um fundo de investimento. Ele provavelmente deve ter estudado muito o HGLG11, onde ele concentrou muito dinheiro. Agora, ele já está nos seus quase 40 anos de idade, é um médico muito bem sucedido, empreendedor na área, que até então o que ele fazia era concordar com a maioria das sugestões do assessor de investimentos. Afinal de contas, ele estava com a cabeça e a energia dele no trabalho para fazer a empresa crescer e aportar cada vez melhor na sua carteira de investimentos, é o que ele vem fazendo ao longo dos últimos anos. Só que ele começou a desconfiar e por isso que ele nos procurou. E de fato, não precisa de muito tempo de análise para entender que realmente essa carteira não tem estratégia. E isso é resultado do empilhamento de ativos. Ah, aquele ativo que está com emissão boa nesse mês. O cara vai lá e coloca na carteira. Ah, mas o novo fundo de private equity que promete pagamento de X%. Vai lá e coloca na carteira. Quando, na verdade, o certo seria pensar antes no investidor. Qual é o objetivo dele? Qual é o perfil de risco? Pensar primeiro na alocação, depois no produto. Inclusive, esse passo de conhecer a história do cliente é a primeira coisa que a gente faz num atendimento de consultoria financeira aqui no Clube do Valor. Para quem for participar da análise gratuita, que eu deixei o link aqui embaixo, vai ver que essa é a primeira conversa com o teu especialista. Depois, o segundo passo é desenhar a carteira ideal para esse investidor. Que pro caso desse vídeo aqui, ficou com essas proporções que estão na tela para vocês. Um pouco de renda fixa em cada uma das suas categorias, em fundos imobiliários, em ações e em ações americanas. Sem considerar os COIs que estão na carteira do investidor, uma vez que não dá para resgatar eles com muita antecedência, porque caso você faça isso, você pode perder entre 30% a 50% do valor investido só porque você resgatou antes. E aí, depois de ter uma carteira bem desenhada como essa, o terceiro passo do investidor é fazer o rebalanceamento periódico dessa estratégia, onde a principal função do investidor vai ser, depois de definir a porcentagem de renda fixa e ações que ele quer numa carteira, por exemplo, o mercado vai continuar se movimentando e aí vamos dizer que as ações subiram e passaram a valer 65% desse portfólio, renda fixa 35%. Ora, a função desse investidor é fazer com que você volte para a alocação ideal agora, aportando em renda fixa no caso, que está com 35%, mas você queria 40%. E o quarto passo é justamente ter uma estratégia quantitativa para fazer essa seleção de ativos e assim permitir com que o rebalanceamento aconteça de forma correta. Esse investidor agora tem uma estratégia muito mais clara, que ele está muito mais confiante para seguir e
e se tornou cliente do Clube do Valor. Lógico que tinham várias coisas além que a gente poderia falar na carteira dele, mas essas são as principais. Lembrando que você também pode participar de uma consultoria gratuita de investimentos junto conosco. O link está aqui embaixo para se inscrever. Se você chegou até aqui e quer continuar aprendendo no YouTube, você precisa assistir esse outro vídeo aqui que eu te mostrei quantas ações de dividendos você tem que ter na sua carteira. Se teve pelo menos uma informação aqui no vídeo de hoje que fez sentido para você, deixa o like, se inscreve no canal Sou Dividendo que eu estou te esperando no próximo conteúdo.